E aí galera, beleza? Tudo certo? Vamos continuar com a nossa aulinha, tudo bem? Ou na nossa aula, né? Na última aula, quando eu falei sobre reprodução, que é uma característica do ser vivo, no momento que eu falei sobre desenvolvimento direto, eu citei a barata como exemplo, mas não é a barata, é a traça de livro, só para relembrar. Vamos seguindo, agora outra característica do ser vivo, que é a hereditariedade. Então, o que é a hereditariedade? Então, ao se reproduzir, um ser vivo transmite aos seus descendentes um conjunto de instruções em código, inscrita no material genético, a partir dos quais o novo ser desenvolverá sua organização típica. Então, no caso aí é o DNA que é passado, né? O DNA que está contido nos gametas, por exemplo, quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, o DNA, no caso o cromossomo do pai e da mãe, se juntam para depois, o DNA leva a característica do pai, a característica da mãe, para formar um indivíduo, formar o descendente. Então a hereditariedade é essa capacidade do ser vivo de passar as informações através do DNA para os seus descendentes. Pode ser por reprodução sexuada ou pode ser por reprodução assexuada. Por reprodução assexuada, o DNA vai duplicar. Só que não vai ter gametas. Na reprodução sexuada, quem vai levar o DNA vai ser as células, o espermatozoide, o óvulo, por exemplo, ou o pólen e a oosfera, no caso das plantas aí. Então, o DNA, material genético, todos os seres vivos têm DNA ou RNA. Tá bom? Então, a hereditariedade é a capacidade do ser vivo de passar as características aos seus descendentes. Aí um exemplo aí, algumas imagens. Variabilidade genética é a capacidade do ser vivo também de ocorrer variação, diferenças nas suas características, principalmente aqueles que têm reprodução sexuada. Porque na hora da formação dos gametas, no indivíduo que tem reprodução sexuada, formação do espermatozoide ou do óvulo, há recombinação, há uma permuta, trocas de pedaços do cromossomos. Nós chamamos isso de crossing over, momento que ocorre crossing over, a permuta, uma recombinação de partes do cromossomos, aí por isso que dá uma variabilidade. Então, a variabilidade genética ocorre principalmente aí nos indivíduos que têm reprodução sexuada, mas também ocorre em indivíduos que têm reprodução assexuada. As bactérias têm uma variabilidade genética muito grande, porque como elas se dividem muito rápido, em muito pouco tempo, ocorre mutação, que gera uma variabilidade genética, também é mutação. Então, os seres vivos são geneticamente diferentes. Então, são geneticamente diferentes uns dos outros, o que permite uma melhor adaptação ao meio ambiente, aumentando assim as chances de sobrevivência. Então, vamos lembrar um pouquinho mais uma vez da reprodução sexuada. O indivíduo, quando faz reprodução sexuada, tem a probabilidade de adaptar-se melhor ao ambiente, porque a reprodução sexuada gera indivíduos diferentes. E quando tem características diferentes, tem a maior probabilidade de se adaptar ao ambiente. Então, vamos lá, Homo sapiens, ser humano, você é diferente do seu pai, você é diferente de sua mãe, você é diferente do seu irmão, mesmo sendo da mesma família. Outra característica de seres vivos, seleção natural ou evolução, tá? Quem propôs as teorias da evolução, Charles Darwin, e Alfred Russel Wallace também estudou em relação à evolução, né, do século XIX. É um mecanismo pelo qual as espécies de seres vivos ajustam o seu ambiente, isto é, adaptam-se. Então, a teoria, no caso da evolução, resumindo a seleção natural, eles tentaram explicar por que há tanta biodiversidade, tantos seres vivos diferentes na Terra, né? E então, eles tentaram entender, tentaram explicar isso. Então, eles criaram a teoria da evolução, que é que eles mudam ao longo do tempo, vai mudando ao longo do tempo, que é a seleção natural, no caso aí. Mas como é que essa mudança ocorre? O ambiente vai selecionando, o ambiente seleciona, então é uma seleção natural. O indivíduo ele já nasce com uma determinada característica, de acordo com a seleção natural. Ele já vai nascer, mas na época deles não tinha conhecimento sobre o DNA. Hoje nós sabemos que o indivíduo nasce com uma determinada característica por causa do DNA.
Então o indivíduo ele já nasce com uma característica, essa característica ela pode ser adaptada ao ambiente ou não. Se o indivíduo ele nasce com uma característica que se adapte a um determinado ambiente, ele vai sobreviver, vai se reproduzir, vai deixar descendentes e vai passar essas características para os seus descendentes. Um exemplo, uma zebra míope na savana. A zebra, ela precisa ouvir bem, ela precisa enxergar bem, senão o leão vai predar ela, vai caçar ela e vai se alimentar. Então imagina que na hora que o leão vai caçar as zebras, todas saem correndo porque enxergou o leão. Aí nasceu uma zebra míope na savana, ela não vai conseguir enxergar, o leão vai lá e vai predar ela e vai se alimentar, e essa característica então vai ser eliminada. Então, isso não funciona para o homem, porque no caso, um exemplo aí, porque o homem ele vive em um ambiente, ele modifica o ambiente para se adaptar, né? Melhor. Então, todo ser vivo passa por evolução, todo ser vivo passa por seleção natural de uma forma assim, sem alterar o ambiente. Então, o indivíduo nasce com uma característica, se a característica estiver adaptada ao ambiente, ele vai sobreviver, vai se reproduzir e deixar descendentes. Essa é a intenção aí, essa é o pensamento da seleção natural. Então nós vimos hereditariedade, variabilidade genética e evolução, seleção natural. No século XIX, né? Níveis de organização. Níveis de organização dos seres vivos. Rapidinho. Pessoal, então, átomos. Então, os seres vivos são compostos por átomos, assim como a matéria inanimada. Os átomos, aqueles átomos da vida que nós vimos, carbono, hidrogênio, oxigênio, e eles vão formar moléculas, que nós vimos também, proteínas, lipídios, carboidratos. Essas moléculas juntas formam as estruturas celulares. Nós estamos do lado esquerdo, acompanha pela flechinha. Então, o conjunto de átomos forma moléculas, como proteínas, lipídios, carboidratos. O conjunto dessas moléculas vai formar as estruturas celulares, que nós vamos ver mais para frente, os organelas celulares. Um conjunto de organelas, de estruturas celulares, vai formar uma célula. Vai formar uma célula nervosa, vai formar uma célula muscular, vai formar um linfócito. Então, no caso aí, é um neurônio. Então, forma um conjunto de organelas, de estruturas celulares, que é formado por moléculas, que é formado por átomos, né? Átomos da origem, um conjunto de átomos da origem a molécula, conjunto de moléculas da origem às estruturas celulares, as estruturas celulares em conjunto da origem à célula, um conjunto de célula da origem a um tecido. Tecido vai ocorrer em indivíduos multicelulares, como o animal que nós estamos vendo aí, que é o lobo-guará, ou em plantas. Então, em indivíduos que é multicelular ou pluricelulares, formam tecido. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido hematopoético, tecido ósseo. Então, tecido nervoso, que está de acordo com a célula aí. Então, um conjunto de células formam um tecido. Beleza? Seguindo aí, tecido, um conjunto de tecido vai dar origem a um órgão. Pode ser o coração, pode ser o intestino, pode ser o pulmão, pode ser um osso, o órgão. Então, um conjunto de tecido, por exemplo, o coração. Conjunto de tecido que está lá, ó. Tem tecido nervoso, tem tecido muscular, tem tecido hematopoético, tem tecido epitelial. Então, um conjunto de tecidos dá origem a um órgão, como o coração. Um conjunto de órgãos vai dar origem a um sistema. Presta atenção, vamos prestando atenção aí no seu corpo, né? O conjunto de órgãos dá origem a um sistema. Exemplo, tecido digestivo, melhor, sistema digestivo. Tá? O conjunto de tecidos dá origem a órgãos e um conjunto de órgãos dá origem aos sistemas. Vamos lá, um exemplo, sistema digestivo. Tem vários órgãos, como a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, um conjunto de órgãos dá origem a um sistema. O exemplo que eu dei do sistema digestivo. Seguindo, um conjunto de sistemas vai formar um organismo completo. Então, os sistemas eles são complementares, um complementa o outro. Então, o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor. Então, esse conjunto de sistemas juntos, funcionando, cada um cumprindo a sua função, forma um organismo nutrido, um organismo inteiro, como nós estamos vendo aí, que é o lobo-guará. Depois aí, um conjunto de indivíduos, um conjunto de organismos da mesma espécie,
forma a população. Aí nós estamos vendo, o conjunto de lobo-guará forma uma população de lobo-guará, só de lobo-guará. Um conjunto de populações diferentes, de espécies diferentes, por exemplo, lobo-guará, um conjunto de árvores, um conjunto de carrapato, de besouros. Então é uma comunidade, são espécies diferentes aí. Então, um conjunto de espécies diferentes forma uma comunidade. Um conjunto de comunidades, várias comunidades se relacionando entre si, formam um ecossistema. E um conjunto de ecossistemas vai formar um bioma, né? Que vai formar o conjunto de ecossistemas, de biomas, vai formar um planeta. Forma o planeta inteiro, tá bom? Então, para relembrar aí, ok? Pessoal, eu vou passar alguns exercícios na próxima aula em relação às características dos seres vivos. Nessa parte aqui a gente acabou e vamos seguindo aí. Obrigado pela atenção, mais uma vez.